eu tinha mudado a ordem do que a gente ia falar, em relação ao que está na palavra de Deus, que é a sequência que Paulo vai estar ali desse fruto do Espírito, né? Então, ontem falei da mansidão e hoje eu vou falar da fidelidade de todos, se Deus quiser, tá bom? A fidelidade, a gente viu então, só resumindo, que a alegria é essa esperança viva, que a longanimidade é essa resistência, é essa capacidade de obedecer, de se submeter, de se deixar ser dominado por um cuidado de Deus, pela vontade soberana de Deus, por essa entrega absoluta, essa flexibilidade, maleabilidade na mão de Deus. E hoje, na fidelidade, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa expressão do amor, dessa vida de Deus que habita dentro de nós, tá? Fidelidade, na palavrinha do grego, quer dizer pistis, P-I-S-T-I-S. Quer dizer pistis, se vocês quiserem depois procurar mais um pouquinho, se aprofundar. É uma palavra que quer dizer digno de confiança, lealdade e honestidade. Digno de confiança, lealdade e honestidade. Quando a gente vai olhar no nosso dicionário, a palavra fiel, a gente vai ver alguns significados interessantes. No dicionário da gente está dizendo, não contraria a confiança, ou seja, é digno de confiança e não contraria a confiança de outra pessoa. Honra a aliança, que acredita em alguém. Constante, aquele que é constante em suas ideias, princípios e atitude. Aquele que não se afasta da verdade. Então, quando a gente vai juntando todos esses significados, a gente já começa a ter um panorama um pouco do que significa essa palavrinha fidelidade, do que significa ser fiel. Nós, quando temos a capacidade de permanecer no que acreditamos, essa aliança até o final, estamos sendo fiel. Fidelidade, no nosso espírito, ela vai trazer para nós essa capacidade da gente ser constante nos princípios, na palavra, na nossa aliança com Deus. Ela vai dar a gente essa firmeza que não, lá na longanimidade, né, era essa fortaleza, e agora ela vai trazer para a gente essa firmeza de termos um prumo, de não ficarmos, como a Bíblia vai dizer, como ondas do mar, que ficam oscilando entre o que crê e o que não crê, o que diz e o que não foi dito, o que pensa e o que já deixou de pensar, o que fazia hoje e amanhã não faz mais. Não estou falando de pecado, estou falando de hábitos. É sempre uma pessoa que... A pessoa infiel é uma pessoa que a gente fala assim, não pode escrever o que ela fala. O que ela fala não se escreve. Vocês já ouviram essa expressão? É uma pessoa que geralmente não fala baseada na verdade, naquilo que ela está se comprometendo a fazer. É uma pessoa que fala baseada no que está sentindo. Se ela está muito alegre, ela faz promessas. Se ela está muito triste, ela exagera no que está dizendo. Se ela está irritada, ela fala palavras sem pensar. Ela não está comprometida com o que diz, não está comprometida com o que ela se compromete a fazer, com o que ela aliancia ali naquele momento. É uma pessoa que mostra uma extrema imaturidade, a pessoa infiel. É a pessoa que ela tem responsabilidade de fazer acontecer aquilo que ela diz que ia acontecer. E eu estou falando não no sentido da gente fazer acontecer aquilo que Deus prometeu, mas no sentido daquilo que a gente se comprometeu em fazer. A Bíblia vai citar várias vezes a palavra fiel. A gente vê lá na parábola dos talentos, servo bom e fiel,
servo que correspondeu às minhas expectativas. Entra no gozo do seu Senhor. A Bíblia vai mostrar Deus defendendo Moisés e a fidelidade dele lá em Números 12, diante do povo, diante de Miriam, diante de Arão. Vai falar que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Lá em Lucas 19, a Bíblia diz isso, no versículo 17. A Bíblia vai dizer também que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que estejam com eles. Lá em Salmo 101, versículo 6, diz isso. A fidelidade é uma característica que o Senhor valoriza. A Bíblia vai dizer que Deus é fiel e justo. Deus é fiel. A Bíblia vai dizer que Ele é fiel mesmo quando a gente permanece fiel. A Bíblia vai dizer que a nossa infidelidade não pode mudar a fidelidade de Deus. A Bíblia vai dizer que nele não há variação, não há sombra nem variação. A gente precisa entender que Deus está sempre na mesma posição. Isso não quer dizer que ele não se move, isso não quer dizer que estagnou nos seus feitos, nas suas obras, nos seus pensamentos. Ele não é passivo. Não, isso quer dizer que o que ele disse é, que quem ele é e ponto. Ele não fica oscilando. Hoje eu quero te abençoar, amanhã eu não quero. Hoje eu estou alegre com você, eu não sei. Hoje eu decidi perdoar você, amanhã eu não sei. Ele é constante, é firme e não varia seus pensamentos e suas palavras em relação ao que ele decreta sobre nós. E é esse tipo de fidelidade que o Espírito Santo vem produzindo de nós, como seres humanos, termos a firmeza de sermos honrados como Deus é. Sim, seja a palavra do crente. Sim, sim. Não, não. O que passa disso é obra maligna. Nós precisamos ter a fidelidade de Deus. Sabemos que quando a gente se compromete com algo, estamos aliançados. Seja a fazer, seja dizer, seja pensar. Uma coisa é você pensar errado, se arrepender, então se alinhar. Outra coisa é você dizer que crê na palavra e logo em seguida negar a Deus. Outra coisa é você dizer que crê em Deus e crê no que ele disse e logo em seguida ficar duvidando se ele te ama, se ele te vê, se ele está com você. E obviamente que essa firmeza para que você não varie de posição não está só com você em relação a Deus, mas sim também em relação às pessoas. Você precisa ser digno de confiança nos seus relacionamentos. Você precisa ser uma pessoa responsável em relação à sua palavra nos seus relacionamentos, seja eles mais próximos ou mais distantes. A fidelidade, então, vai falar com a gente sobre a nossa capacidade de nos posicionarmos diante de situações. A fidelidade nos dá posicionamento de acordo com situações. Posicionamento que para nós é o posicionamento segundo a vontade de Deus. Então, quando você está em um relacionamento e se posiciona, não só fazendo questão de cumprir a sua palavra, honrando a palavra, mas honrando aquilo que você acredita, você está exercendo a fidelidade de Deus. Isso quer dizer que você não vai ficar falando coisas que convêm só para agradar um grupinho de pessoas. Você não vai ficar fazendo o que pessoas fazem só para poder estar inserido naquele meio. Você não vai só por curiosidade praticar coisas que ferem aquilo que você se posicionou, que é a palavra de Deus, porque todo mundo está fazendo. Você não vai se omitir de algo que você crê, porque simplesmente as pessoas podem te processar, te julgar. Você
A fidelidade, ela vai trazer um posicionamento que é um posicionamento até a morte. É por isso que tantas pessoas morrem em nome do Senhor, os mártires do nosso tempo. Hoje em dia existem mais mártires do que antigamente, do que na época dos discípulos, da igreja primitiva. É que para nós aqui não é tão anunciado o que eles fazem em relação à igreja perseguida no mundo, mas é a capacidade de permanecer, de não negar Cristo. Não negar Cristo não é necessariamente a gente só dizer, não, eu creio em Jesus, amém. Eu não vou dizer que Deus não existe. Não é só isso. É quando você se compromete com a verdade, quando no meio do mundo corrompido, do sistema corrompido, você decide viver de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o seu próprio entendimento. É quando você continua tendo em Deus a sua fonte de água viva e não vai cavar suas próprias cisternas. Jeremias vai dizer isso. Eu não vou lembrar agora, mas depois eu posso lembrar, que eu posso pesquisar e trazer para vocês, que vai falar, Deus vai ter uma condenação. Diz assim: meu povo cometeu 2 crimes contra mim. Um, eles deixaram de acreditar em mim como de água viva. 2, eles foram cavar seus próprios poços, suas próprias cisternas. Então, quando a gente deixa de crer que a nossa fonte de vida está em Deus e vai viver tentando buscar por conta própria, pelo nosso próprio entendimento, as coisas que precisamos, que decidimos, que pensamos, estamos cometendo crimes contra Deus. A palavra do Senhor vai dizer que eu acabei jadas aqui no papel e não peguei a minha Bíblia para poder trazer essa palavra para vocês, mas depois vou colocar segunda-feira ou amanhã. A gente precisa entender que a fidelidade, ela nos mantém firmados e posicionados na presença de Deus. E ela faz com que a gente continue nesse caminho até o fim. Independente do que aconteça dentro, independente do que aconteça fora de você, você está aliançado. E ainda se você quebrar a aliança, a Bíblia vai dizer que Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, a gente decide ser fiel com essa fidelidade que é produzida no nosso espíritos leais, dignos de confiança. Até o final, estamos não negando a palavra de Deus que está em nós. Lembra quando a gente viu João 15, que a gente falou, que Jesus falou, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Quando a palavra de Deus permanece em nós, e nós somos fiéis a essa palavra, para que não neguemos essa palavra que habita em nós, então estamos com a capacidade produzida pelo Espírito Santo de permanecer até o final nessa palavra. Não importa o quanto eu sou espremido, não importa o quanto eu sou afrontado, não importa o quanto eu sou ameaçado, eu permaneço com a palavra. Não importa se eu estou desesperado, se a minha alma está gritando, se eu quero fugir dessa dor, eu permaneço aliançado para fazer a vontade de Deus. Não importa se estão me afrontando, se estão me caluniando, como fizeram com Jesus o tempo todo. Afrontaram, caluniaram, humilharam, mataram, perseguiram. Ele estava com a alma dele angustiada e aflita até a morte. Ele tinha todo o poder, não. Ele era fiel à vontade de Deus. Ele queria cumprir aquilo que foi dito para ele cumprir. A palavra não vem e volta vazia, sem antes cumprir o que foi designado. E Jesus era o próprio Verbo, a própria palavra encarnada. E ele cumpriu tudo antes de voltar para o Pai. E é assim conosco. O que o Espírito quer produzir no nosso espírito é exatamente isso. Eu quero que você cumpra plenamente a minha vontade, Deus, para que você
Seja fiel até o fim. Quero que você decida permanecer em mim e glorificar o meu nome até o fim. Isso, gente, vai muito além do que a gente está na igreja todos os dias. Isso fazemos quebrar. Porque quando a gente fala de fidelidade, a gente fala muito Deus é fiel. Deus é fiel e Ele é, sempre será, sempre foi. Mas a questão é, nós estamos correspondendo Deus nesse relacionamento. Em meio aos nossos processos, nós estamos sendo dignos, nós estamos olhando para o Senhor e dizendo para Deus: o Senhor pode confiar em mim. Nós estamos sendo amigos que correspondem ao coração de Deus, não só em obediência à sua vontade, mas de dizer para Ele: olha, eu estou aqui para o que você precisar. Eu não vou sair daqui. Eu estou com o Senhor. Não é sobre eu ter um gênio que vai produzir tudo o que eu quero. É sobre o Senhor. Vocês sabem o que faz uma pessoa, ou um Deus, ou alguém insubstituível na nossa vida? O fato da gente escolher aquela pessoa. O que ela ocupa no nosso dia a dia. Não é sobre ser meu amigo, sobre ser meu marido, sobre ser meu filho, sobre ser meu pastor. Não é. É sobre ser aquela pessoa. É sobre ser é sobre ser a tia Havana, é sobre ser tia Shirley, é sobre ser Léo que entrou aqui na live agora. É sobre ser aquela pessoa. Não é ter vários amigos, é sobre aquela pessoa específica ser minha amiga. Isso quer dizer que eu posso ter muitos outros, mas ninguém será como ela. A função pode ser substituída, mas a pessoa não. Assim é com Deus. Você pode arrumar muitos outros deuses e muitos ídolos e muitas coisas que você queira adorar e se aliançar, mas só Deus é Deus. Só Deus é a presença dele na sua vida. Não tem outro Deus como ele. É o Deus único, verdadeiro e fiel. Ainda que você é de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ainda que você escolha isso. Ah, porque todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Só existe um Deus e ele é insubstituível. Ainda que você adore essas coisas, está substituindo no seu coração a função de Senhor. Você não está mantendo a pessoa de Deus como seu Senhor. Quando a gente valoriza o relacionamento, a pessoa, o coração, a essência, isso fala sobre fidelidade. Isso fala sobre você permanecer aliançado, porque você não está querendo o que aquela pessoa pode te oferecer. Você está querendo a pessoa. E assim é com Deus. Você não está querendo o que Ele tem para oferecer somente, você está querendo Ele. Aquilo que Ele pode fazer é um caminho que te leva até Ele. E, consequentemente, quando você se relaciona em tamanha fidelidade com Deus, essa fidelidade vai sendo produzida no seu espírito, você vai levando isso para o seu relacionamento com pessoas. Você vai ser fiel às pessoas. Pessoas não são objetos, pessoas não são descartáveis, pessoas não são coisas para suprir a sua necessidade. Pessoas não são objetos que vão suprir a sua carência, os seus vazios. Não, são pessoas como você, para você se relacionar em fidelidade. E olha só que interessante, quando a gente vai lá em Apocalipse 2, que a Bíblia vai falar sobre a igreja de Éfeso, a Bíblia vai dizer que essa igreja, que Deus tinha a favor dessa igreja, que ela não suportava as obras dos nicolaítas, que fala muito sobre libertinagem, prostituição, essas obras dessa seita, dessa heresia. Vai falar sobre libertinagem, sobre não se importar com a vontade de Deus, sobre prostituição. A Bíblia diz que essa igreja não suportava isso. E fala e aponta sobre essa fidelidade dela, de permanecer até o final, fosse perseguida por não suportar isso. Mas Deus começa dizendo que essa igreja perdeu o primeiro amor.
Então, olha só, Deus fala que essa igreja perdeu o primeiro amor, mas diz que ela não suporta essa prática da libertinagem e que por causa de uma perseguição que pode vir sobre ela, é para ela permanecer fiel. A Bíblia vai dizer que durante 10 dias ela sofreria uma perseguição, mas que era para ela permanecer fiel. Vai tratar a perda do amor, do primeiro amor de Éfeso, colocando para ela uma perseguição. A Bíblia vai dizer essa igreja, como é, Deus não faz nada à toa, tá, gente? Que essa igreja que perdeu o amor, o príncipe do amor, vai passar por um período de perseguição para aqueles que são fiéis permanecerem até o fim e então serem recompensados por Deus. A perseguição para a igreja, e ela chega, tá? Ela vai provar o que tem no meu coração e no seu. A igreja, ela é provada pela perseguição. Pode ser a perseguição escancarada, de você realmente ser perseguido e morto fisicamente. Pode ser uma perseguição moral, como está acontecendo no nosso país. Pode ser uma perseguição espiritual. Pode ser uma perseguição no dia a dia, através das afrontas do inimigo. Nós, como igreja, acabamos passando pela perseguição, e a Bíblia vai dizer, essas aflições, elas estão provando a de fé, quando a gente lê Gálatas 5, 22 e 23. Porque a fé, ela é a nossa certeza no caráter de Deus. E porque nós temos essa certeza, nós confiamos nele muito. E porque confiamos nele muito, permanecemos fiéis, permanecemos nele, permanecemos crendo na sua palavra, nas suas promessas, no seu caráter. Então, temos fé, permanecemos fiel a Deus. E por isso a Bíblia vai dizer que a nossa fé vai ser provada, para que a gente prove que ela é verdadeira. Quanto mais a minha e a sua fé colocada no fogo, quanto mais a minha e a sua fé é colocada em prova, mais a gente tem o certificado de que somos fiéis. Quanto mais a minha fé e a sua fé é testada, é provada, é colocada a altas pressões, é espremida, e a gente permanece em Deus, confiando em Deus, mais pura essa fé se torna, mais firme nós nos tornamos, a nossa capacidade de ir até o final. Não existe, eu estou generalizando, tá? Mas é difícil, dentro de nós estarmos prontos para morrer por Cristo a qualquer momento. Seguições. Pedro andou com Jesus, estava com ele, mas ainda assim o negou 3 vezes. Mas depois que ele foi revestido de poder, se dedicou a sério que o Senhor tinha confiado a ele, ao pastoreio, e passou por perseguições, por açoites, por provações, por prisões. No final, ele falou, os historiadores dizem que ele disse: não me crucifiquem como meu Senhor, me botem de cabeça para baixo aqui nessa cruz. Ele foi amadurecido através das aflições, produzindo dentro dele um peso de glória, todas essas aflições, para que a fé dele fosse refinada, para que no final tivesse a prova de que ela era verdadeira. Nossa, deixa eu ver aqui que horas são. 7h05, já vou encerrar. Nossa fidelidade, ela vai ser muitas vezes provada através das muitas situações. Como aconteceu com Jó, por exemplo. Como aconteceu com o próprio Jesus. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não se curvaram diante daquela estátua e foram lançados na fornalha. Se quiser nos livrar, amém. Se ele não nos livrar, a gente vai permanecer fiel aqui. E às vezes a gente fala com Deus: eu orei, o Senhor não me atendeu, o Senhor não me ouve. Eu não oro mais não, porque eu falo com Deus, ele não realizou o que eu queria.
Ah, eu não sei se Deus me ouve não, porque eu falo com ele e ele não fez o que eu quero. Ah, eu não sei se Deus me ama, porque eu falo com ele e ele nem me responde. Ah, Deus não fez o que eu queria. A gente vai colocando sempre em xeque a fidelidade de Deus. Mas quando nós colocamos em xeque a fidelidade de Deus, na verdade é porque nós não estamos aperfeiçoados na nossa. Porque quando estamos sendo aperfeiçoados na nossa, sabemos que ele permanece fiel em qualquer situação. E que essa fidelidade está sendo produzida em nós, no nosso espírito, para permanecermos aliançados, honrando a Deus em qualquer situação na rua. Não porque alguém está olhando, mas porque Deus quer que você faça o que é reto e justo, até você não negar o nome de Jesus mediante a morte. Você vai crescendo e amadurecendo no seu grau de fidelidade a Cristo. E quando você faz isso com Deus, você leva essa fidelidade para as pessoas. Você se torna uma pessoa honrada diante das pessoas, que manifesta o caráter de Deus diante dos seus relacionamentos, provando posicionamento, falta não equilíbrio, você não vai oscilar, você não vai ser levado pelos seus sentimentos e pelo vento, e nem você está posicionado e decidiu permanecer naquilo que você crê. E você crê, em nome de Jesus, eu creio assim, na palavra de Deus e no caráter dele. Amém? A fidelidade é a capacidade que o Espírito Santo produz em nós de permanecermos posicionados em verdade e em amor diante de Deus e dos homens. Amém?